Glória a Deus. Meus queridos, eu quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos ter o privilégio, a honra de lermos a palavra de Deus nessa noite. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo seguinte. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu vou pedir que vocês leiam comigo, são só 2 versículos, dá para a gente ler juntos, tá bom? Vai, 1, 2, 3. As armas com as quais lutamos Amém? Vamos orar, meus queridos. Pai Celestial, nós oramos diante de Ti. Pedimos que a Tua palavra venha se materializar nessa noite na vida dos Teus filhos. Ela entre pelos ouvidos, desça ao coração e seja ali uma preciosa semente poderosa, levada pelo Teu Espírito Santo com poder para surtir o efeito que o Senhor deseja, quer que assim seja feito na vida de cada um daqueles que ouvem esta palavra. Que Teu nome seja glorificado e honrado, Senhor Deus, na vida de todos aqueles que Te obedecem, e esta palavra frutifica em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, meus queridos. Meus queridos, eu peço a atenção de todos, porque Deus tem uma palavra maravilhosa para tratar conosco nessa noite, mas é importante que você esteja bem atento para entender aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração nesta noite. Paulo está falando aqui a respeito de armas poderosas que existem em Deus para a destruição de fortalezas. Armas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E que fortaleza ele está falando? Fortaleza mental. Ele está falando de algumas fortalezas do diabo que se escondem dentro do intelecto, dentro da cultura, dentro dos pensamentos das pessoas. Então muitas vezes as pessoas não estão possessas pelo diabo, mas há áreas dentro do seu pensamento que ainda não se converteram a Cristo, e por não terem se convertido a Cristo, elas ainda dão muito trabalho na vida espiritual. E Paulo está dizendo que as armas, porém, que nós temos, não são carnais para a destruição dessas fortalezas. Há armas que são poderosas. E que armas poderosas são essas? O conhecimento que vem pela palavra de Deus, levado pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo eleva as pessoas a um conhecimento para quebrar as muralhas dessas fortalezas, para derrubar essas fortalezas. E Paulo está usando uma linguagem de guerra aqui, dizendo: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele está falando de muralhas que vão ser derrubadas, e os pensamentos vão ser capturados como prisioneiros de guerra e devem ser levados aos pés de Cristo. É muito interessante a analogia que ele faz. Ele está falando de algo muito importante, e eu quero dizer para você que você pode ser uma bênção na presença de Deus,
Mas se os seus pensamentos estiverem errados, meus queridos, vai chegar em algum momento que o diabo, ele é o maior psicólogo que existe neste mundo. Ele vai entender e vai perceber onde você tropeça nos seus pensamentos, e é ali que ele vai armar alguma coisa contra você. Então nós devemos estar atentos, porque eu vou dizer para você assim, nós cantamos aqui, eu encontrei o meu tesouro, o meu bem mais precioso, espiritualmente falando, Jesus é o nosso bem mais precioso. Mas em relação ao nosso corpo, a nossa mente é a parte mais preciosa. Porque dependendo da sua mente, você pode avançar ou você pode travar. Alguém já travou em alguns momentos da sua vida, quem sabe numa prova, quem sabe aí num teste lá para tirar carta de carro, ou alguma outra prova que você teve, de repente você disse, eu sei fazer, mas não consegui fazer. Já aconteceu com alguém aqui? Pois é, a nossa mente. Então, essas coisas muitas vezes não são espirituais, elas são coisas que estão, e Deus às vezes está nos abençoando, mas a gente não consegue avançar. Posso dar inúmeros exemplos aqui. Deus chamou Moisés, e ele tinha uma lista de desculpas para não ir, e Deus começou a falar com ele, Moisés, eu estou te chamando, eu sou Deus Todo-Poderoso, que desci para livrar o meu povo da terra do Egito, estou chamando você, você vai lá. Ah, Senhor, eu não sei falar convenientemente, eu sou pesado de língua. Ah, manda o meu irmão. Ah, faz outra coisa. Ah, até que ele falou, eu não quero ir. Então, ele tinha uma série de desculpas. E todos nós, muitas vezes, quando não queremos fazer alguma coisa, a gente tem uma lista de desculpas. Então, a gente tenta a primeira, a segunda, a terceira. Acontece isso com você? De ter um monte de desculpas aí já prontas, aí, desculpas de bolso. Desculpas de bolso, aquela que você tira do seu bolso assim, pega as desculpas e diz, então, eu não pude ir porque, esse dia aí eu não estava muito bem. Esse muito bem, o que é? Então, aí pode ser uma infinidade de coisas que você pode dar como desculpa de não ter feito alguma coisa. A Bíblia fala a respeito de duas pessoas, uma delas, Pedro. Pedro foi treinado por Jesus para ser vencedor. Chegou lá no final, ele negou Jesus 3 vezes na noite de formatura do seu curso de discípulo. Ele negou Jesus 3 vezes e chegou lá na frente, ele chorou amargamente, mas ele voltou. Ele voltou, Jesus o restaurou, mas teve uma outra pessoa que foi Judas, que ele de certa forma ele negou Jesus, mas foi uma traição que ele fez com Jesus. Os dois pecaram de uma forma muito feia. Os dois pecaram, mas Judas foi e se enforcou. Ao invés de ter voltado para o convívio dos discípulos, ter se arrependido, ele deixou ali o peso do seu pecado falar mais alto, e ele não conseguiu resistir ao peso da culpa, e ele foi e tirou sua própria vida. E onde estava essa questão? Estava na mente, como ambos tratavam os problemas da vida. Uma pessoa pode ter um problema, meus queridos, e usar como trampolim para avançar, e outra pessoa pode ficar retida diante do problema, ela pode ficar presa diante das situações. A Bíblia conta exemplos de Gênesis, Apocalipse, falando a respeito das atitudes das pessoas, atitudes essas que elas foram feitas em Cristo Jesus, como mais que vencedoras, mas muitas vezes algumas dessas armadilhas mentais estão escondidas dentro desse castelo, dentro dessa fortaleza mental, e elas precisam ser destruídas para você poder avançar, para poder crescer em Cristo Jesus e poder ser bem-sucedido nas coisas de Deus. Aleluia! Eu quero falar alguns exemplos aqui de fortaleza, poderia citar muitas delas. Quero citar a fortaleza do orgulho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. O texto que nós lemos até aqui, agora de pouco, diz, destruindo os conselhos e toda altivez. Essa altivez é orgulho. Todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Tem gente que, às vezes, elas dizem assim, não, eu já sei fazer as coisas do meu jeito, eu não preciso que alguém me ensine. E aí a gente vai ver, vamos dar uma olhada então o que diz Deuteronômio 8, 17 e 18.
Está falando do povo de Israel. Deus alerta o povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida. Estavam no deserto ainda. Quando vocês forem entrar na terra prometida, chegando lá, não se orgulhem dizendo que foram vocês, com as suas capacidades e forças, que vocês conseguiram entrar lá, mas lembra-te do Senhor. Vamos ver o que ele diga. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É interessante o capítulo todo, Deuteronômio capítulo 8 inteiro, ele está falando de Israel. Deus já estava vendo antes de acontecer que Israel ia fazer isso. Israel se tornou uma nação orgulhosa, arrogante. Quando eles estavam comendo o melhor da terra, eles começaram a se esquecer de Deus, dizendo: agora a gente está no bem bom e agora graças a nós mesmos. E eu vejo muitos crentes acontecendo isso com eles. Alguns crentes estão muitas vezes desempregados, queridos, eles estão numa situação difícil, e ali eles choram diante do Senhor, eles jejuam, eles vão em vigílias, vão no monte, às vezes eles procuram ajuda, e até que Deus abençoa, abre uma porta para eles, eles começam a prosperar, começam a crescer, e depois de estar crescendo, eles se esquecem do Senhor, aí já não é mais prioridade as coisas de Deus na sua vida, vão deixando em segundo plano, e aí nesse segundo plano as coisas vão se distanciando, e eles acabam muitas vezes se esfriando na fé. Então, esse é um perigo de nações como as nações da Europa, que já receberam um avivamento há algum tempo atrás, mas depois, como eles começaram, o próprio avivamento de Deus serve para que eles se consertem e comecem a prosperar. Sabia disso? O avivamento de Deus, quando Deus vem e abençoa os seus filhos com salvação, a própria bênção de Deus vai fazer com que eles comecem a prosperar, e prosperando, o problema não é a prosperidade, amados, o problema é como nós reagimos diante da prosperidade, porque Abraão era um homem próspero, era um homem muito rico na sua geração, ele tinha muitos bens, mas o seu coração nunca se afastou de Deus, e aí só faltava um filho para ele, só faltava um descendente. Quando ele tem então Isaque, Deus um dia pede a prova a Isaque, dizendo: leva lá o teu filho para o monte que eu vou te mostrar, e chegando lá você vai sacrificá-lo a mim. E ele é obediente ao Senhor, ele vai até o monte Moriá, monte da provisão de Deus, e chegando ali naquele monte, ele prepara todo o ambiente para ali oferecer seu filho em holocausto ao Senhor. E quando ele está para matar o seu filho e depois em seguida queimá-lo ao Senhor, um anjo do Senhor brada do céu dizendo: não faça isso, porquanto eu sei que você me teme agora e que você não me negou o seu único filho. Amados, Deus pôs Abraão à prova para saber se as riquezas dele, e agora Abraão era fiel ao Senhor com riqueza ou sem riqueza. Então o problema não é a prosperidade, mas às vezes nós acabamos montando em cima do dinheiro, montando em cima dos bens que nós temos, e dali de cima a gente diz: ó minha alma, farta-te agora, porque agora tens em abundância. A questão é, meus queridos, nós não levamos nada dessa terra, você não vai levar um centavo dessa terra, você não vai levar nada daquilo que você ajuntou nessa terra. O que você vai levar dessa terra é o que você fez, a sua escolha por Jesus Cristo ou não, e como você andou com Ele nessa terra. O seu caráter vai te representar na eternidade, mas nenhum centavo do ajuntado nessa terra vai ser levado para o outro lado da vida. Eu acho que todo mundo sabe disso, amém? Mas às vezes a gente se confunde nessa vida. Então, nesse texto, nós vemos o que? O povo de Israel já estava prefigurado a ter um pensamento errado. E quando eu digo riqueza, irmãos, pode ser outras coisas. No caso de Abraão, era o filho. O bem mais precioso dele era seu filho. Então, Deus o colocou à prova. Pode ser uma namorada, pode ser um namorado, pode ser uma casa, pode ser um iate, pode ser qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa começa a prosperar, e aí, ou na área emocional, alguma coisa, aí
acaba gerando um pensamento errado, um sentimento e palavra errada, e ela acaba distanciando do Senhor. A minha pergunta é: se os seus bens multiplicarem aqui na terra, você vai ser fiel ao Senhor? Pergunta para quem está do seu lado, por favor. E voltando à palavra, o orgulho pode gerar uma cegueira perigosa. A pessoa orgulhosa é cega, queridos, ela não enxerga. A pessoa orgulhosa, você dá um conselho para ela, não ouve. A pessoa orgulhosa, Deus fala com ela e ela não ouve. Ela se torna surda e cega, ela não consegue enxergar os perigos e as coisas que estão acontecendo. A palavra diz que alguns crentes podem se tornar orgulhosos, podem se tornar duros de coração. Eu já citei esse texto de Hebreus 3, versículo 12 e 13, já inúmeras vezes aqui na igreja, que se o crente ele tiver o seu coração sendo endurecido pelo engano do pecado, nós devemos ir ali conversar com essa pessoa, tentar fortalecer, trazer ela de volta para o caminho da verdade, para que ela não se desvie. A palavra do Senhor diz aqui em Tiago, esse eu quero ler com vocês, Tiago 1, versículo 19 ao 22. Tiago 1, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Diz que nós devemos ser prontos para ouvir. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Seja demorado para falar, primeiro seja pronto para ouvir. Amém? Alguém está falando com você, você fica falando junto com a pessoa? Não deixa ela falar? Não? Então tem gente que, irmãos, ele não escuta quem está falando com ele e precisa ouvir. Aí no versículo seguinte, nós vamos ler até o versículo 5. O 5 não, até o 22. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O fato de você ficar irado, não acha que você vai produzir justiça com a sua ira. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceitem o quê? Humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus com humildade. Aleluia. E o orgulho é uma fortaleza mental que precisa ser quebrantada, precisa ser quebrada, destruída em nome do Senhor Jesus. Segunda armadilha mental que pode ser produzida no crente ou em qualquer outra pessoa é o coitadismo. Coitadismo é uma das armadilhas mentais, meus queridos, que a pessoa não consegue avançar porque ela está sempre, ela parece aquela lesma rastejando no chão que vai se desgastando enquanto caminha. Por quê? Porque está sempre em pesar, sempre se sentindo a pessoa mais desprezada. Ninguém gosta de mim, ele me desprezou, ela não me ouve, então começa aquele sentimento de autocomiseração. A pessoa que está dizendo ali, olha, eu sei que isso não é para mim mesmo, eu sei que nada vai acontecer comigo, até em relação a Deus, o Senhor ouve essa pessoa, aquela, mas não me ouve. E aí então esses sentimentos muitas vezes distanciam as pessoas até de Deus, de certa forma, porque trava a mente, trava os olhos, trava os ouvidos, e a pessoa não consegue escutar mais nada, ela fica travada na melancolia da sua alma. E é uma armadilha mental. O diabo, ele sabe que a pessoa às vezes tem uma inclinação para o coitadismo. O que ele vai fazer? Ele vai chegar assim, está vendo? Está vendo? Olha lá, estão falando de você. Está vendo? Estão cochichando de você lá. Você viu que deram oportunidade para ele, para ela e não deram para você? Você viu que sorriram para essa pessoa, para aquela, mas para você não sorriram?
E aí ele vai falar assim, e você começa a se desmoronar por dentro. Às vezes nem é real, mas é uma armadilha mental. Porque muitas pessoas travam, meus queridos. Eu creio que quando chegar no céu, tem crentes que vão ser salvos, mas vão chegar no céu e vão falar assim, por que eu pensei desse jeito? Por que eu agi desse jeito? Quanto que eu poderia ter feito para Jesus avançado, mas quanto que eu travei lá na terra? Quanto que eu deixei de progredir, de crescer nas coisas de Deus? Dentro do coitadismo, nós vemos pelas ruas da cidade um sentimento chamado mendicância. A mendicância dentro do coitadismo é aquele sentimento de mendigo. Sentimento de mendigo no sentido de, me dê uma esmola. Eles se acham inferiores e precisam sempre estar mendigando para os outros. Migalhas de amor, migalhas de atenção, migalhas financeiras. E nós estamos vivendo numa situação no nosso país, e eu quero alertar os irmãos, a situação que nós estamos vivendo é uma situação de mendicância. Nós estamos vivendo uma situação que muitas vezes as situações do dia a dia, o governo vai dando a conta-gotas dinheiro na mão das pessoas e elas ficam ali dependentes das bolsas do governo, dependentes algumas pessoas não avançam porque são sempre dependentes dos bens dos pais. Meu pai e minha mãe tem que dar mesada para mim, meu pai e minha mãe tem que dar dinheiro na minha mão. Há pessoas casadas já, meus queridos, muitas vezes, meu pai, eu estou passando necessidade e não me ajuda, eu estou passando necessidade e a minha mãe nem aí comigo. E fica, isso aí o que é? Sentimento de mendicância. Mendicância. E essa mendicância não deixa a pessoa avançar, ela sempre se sente coitada, sempre se sente atravancada na sua vida. E isso é uma trinca emocional, ainda que Deus encha a sua vida do seu Espírito Santo, por aquela trinca se esgota tudo aquilo que ela recebe de bênçãos de Deus, dali a pouco ela está novamente no chão, novamente ali rastejando, porque essa trinca precisa ser curada. Por essa trinca se esgota toda a força do irmão, da irmã, que tem a síndrome do coitadismo. E essa trinca precisa ser curada para você poder se colocar em pé, como nós cantamos hoje, estou em pé na presença do Rei. Para você se colocar em pé, meus queridos, na presença do Rei e poder avançar. E precisa mudar as palavras de derrota, palavras e sentimentos de maldição que estão sobre a vida da pessoa. A pessoa sempre se sente maldita, sempre se sente a última, sempre se sente, é uma doença emocional e precisa de cura. Mas a boa notícia é que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e isso está incluso também a questão de cura do coitadismo, cura da autocomiseração, da mendicância, precisa de cura, realmente. Precisa de cura emocional. E essa cura emocional, aleluia, vai servir de bênção para a sua vida, para que você abençoe os outros. Deus diz para Israel, presta atenção em relação à mendicância, ao coitadismo. Deus diz para Israel, eu te pus como cabeça e não como cauda. Você vai emprestar às nações, mas não vai pegar emprestado delas. Você está entendendo o princípio? Há um princípio de pensar, e esse pensamento é a maior riqueza que alguém tem nessa terra, não é ter dinheiro. Prova disso é que, você já ouviu de um monte de gente que ganhou na loteria, ficou milionário da noite para o dia, e depois ficou mais pobre do que era antes? Já ouviu isso? O problema não é o dinheiro, meus queridos, é o pensamento. É o pensamento. Algumas pessoas têm pouco, ganham um salário mínimo, mas administram bem aquilo que têm, e elas vivem de uma forma tranquila. Você diz assim, mas não passa umas dificuldades? Lógico que passa, mas são boas administradoras, porque a boa administração está aqui dentro. Há pessoas que estão num trabalho, se entram num outro trabalho, recebem uma promoção, acabam ganhando o dobro, isso não a faz realizada. Ela não consegue realmente prosperar, crescer na vida, por quê? Porque suas dívidas acabam aumentando, ela ganha o dobro, mas suas dívidas crescem 3 vezes mais.
Uma outra armadilha mental que precisa de cura é a armadilha do desânimo. Ela é parecida com o coitadismo, mas nem sempre, muitas vezes estão ligadas. Às vezes a origem do desânimo é o coitadismo, mas nem sempre a origem do desânimo é o coitadismo, nem sempre. Por isso eu coloquei a parte aqui. Então, a pessoa desanimada, meus queridos, é aquela pessoa que ela sempre precisa que alguém empurre ela. Quando eu era criança, tinha uns brinquedinhos de corda, a gente dava cordas daí para os mais antigos, né? Dava corda assim, tinha uma mola dentro lá, que aí se soltava os bichinhos, o brinquedo, ia sair andando, até acabar a corda dele, né? Dizia que acabou a corda, daí você ia lá, dava a volta lá de novo nele e saía, não tinha pilha, os brinquedos, então eles tinham essa energia mecânica acumulada, ele se acumulava nas voltas, e quando soltava ele ia até terminar aquela energia dele, e aí então ele saía andando. Eu não quero entregar ninguém aqui, mas alguém é dessa época? Sabe o que é isso? Pois bem, e olha o que acontece. Alguns crentes parecem esses brinquedinhos de corda. Eles vêm no culto, recebem uma palavra de Deus, aleluia, foi dado corda neles. Aí eles saem andando. Para. Acaba a corda e precisa que alguém dê corda neles de novo. Alguns, essa corda funciona por quilômetros, a outras é um quarteirão. Outros virou a esquina, já acabou a corda dele. A questão é que eu não posso ser movido, irmãos, por cordas. Eu não posso ser movido simplesmente por uma ação externa de alguém me impulsionando. Algumas pessoas, hoje em dia, estão na moda o quê? Coach. Coach é alguém que vai lá, é alguém oficial para dar corda nas pessoas. E as pessoas vão lá e saem motivadas. E aquela coisa. Aí precisa de um outro curso de novo, e um outro curso de novo. Elas precisam ser ali constantemente motivadas para poder estar andando, fazendo as coisas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para transformar a vida do homem em áreas tão profundas que chegam até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, diz a palavra de Deus, e ela é impulsionada, ela é guiada pelo Espírito de Deus. A espada que é a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito de Deus, quando conduz a sua palavra, ele traz vida. E eu digo para vocês, existe cura para o desanimado? Existe. Deus pode fazer levantar o desanimado e fortalecê-lo, e ele ser ali realmente alguém inspirador para outras pessoas. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito do desanimado. Provérbios 15, versículo 13 e 14, eu quero ler com vocês. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito. Versículo seguinte: o coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Então ele está dizendo, volta para mim no versículo anterior, a alegria do coração transparece no rosto. Meus queridos, o que deixa o rosto mais bonito não é creme, plástica, botox, ou outras coisas aí, como que chama? Harmonia facial. A Bíblia dá uma outra receita que é muito mais fácil, barata, aleluia, e impulsiona toda a sua vida, que é a alegria do coração transparece no rosto, e deixa o rosto bonito, deixa a pessoa bonita, a alegria do coração. Talvez você diga assim, pastor, como eu posso ser alegre se as coisas não estão bem ao meu redor? Já aconteceu com você? Como que você vai estar bem se as coisas não estão bem ao seu redor? Paulo nos ensina a receita. Se a motivação da sua alegria for as coisas ao seu redor, você não vai ser alegre, porque elas precisam sempre estar caprichadas, e se uma delas não estiver bem, você não vai estar bem.
Mas quando a alegria do cristão está em Cristo, e a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Quando nós aprendemos a nos alegrar no Senhor, porque Deus, Ele é tanto uma pessoa como um lugar onde não existe a depressão, onde não existe o caos. Deus é um lugar onde até a tristeza salta de alegria, está escrito na sua palavra. Quando eu aprendo a colocar os meus sentimentos e emoções no Senhor, então, meus queridos, aleluia, ainda que esteja havendo uma tempestade ao seu redor, ainda que os montes tremam e ali as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus ajudará ao romper da manhã, diz a palavra do Senhor. As coisas podem estar conturbadas ao seu redor, mas quando você coloca a sua alegria no Senhor, e como que eu faço na prática para colocar a minha alegria no Senhor? Eu falo assim, duas coisas muito básicas. Uma delas é em oração. Quando você derrama a sua alma diante do Senhor. Derramar a alma diante do Senhor quer dizer gastar tempo até que seja como Ana. Quando entrou ali no santuário do Senhor, estava chorando porque ela queria um filho, e ela é estéril. Mas o que aconteceu? Ela derramou a sua alma diante do Senhor, chorou, 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 chorou. O sacerdote ali disse: mulher, o que está acontecendo com você? Está embriagada? Ela disse: não, a tua serva está pesada de coração, e o que eu estou fazendo é derramando a minha alma diante do Senhor. E a partir daquele momento Deus a ouviu e lhe deu um filho que se chama Samuel, chamou Samuel. Foi um profeta, a resposta de Deus para aquela geração. Amados, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, Deus vai restaurar as nossas forças. Derramar a alma diante do Senhor é, em primeiro lugar, terapêutico. Deus vai curar você enquanto você derrama a sua alma diante do Senhor. Eu disse duas coisas, e a segunda é meditar na palavra do Senhor. A meditação na palavra do Senhor, ela faz mudança de pensamento, que causa mudança de sentimento, mudança de ação. Meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Meu Deus, se eu pegar um versículo desse, o dia que eu estou desanimado e ficar olhando para ele, o que vai acontecer comigo? E eu vou dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia, diga ao fraco, eu sou forte. A minha força está em Deus, e eu vou me fortalecer nele. O meu desânimo não vai ter como continuar, irmãos. Vai chegar um ponto que ele vai ser quebrado no meio, porque a questão do desânimo é a fonte de pensamento que ela tem. Agora, existem desânimos, eu não vou colocar todos na mesma categoria, porque existe desânimo que são problemas físicos, problemas hormonais, problemas muitas vezes nutricionais. Então, às vezes a pessoa entra numa situação de causa médica, que ela precisa de um auxílio médico. Às vezes ela começa a tomar algum nutriente lá que ela não está tomando ou fazendo alguma coisa, ela vai melhorar. Mas eu não estou tratando aqui, não estou falando nessa noite, eu só estou abrindo um parêntese aqui, mas eu estou falando hoje aqui sobre coisas que dependem da mudança de postura mental, mudança de postura espiritual, mudança de postura na fé. É sobre essas coisas que eu estou falando. Então a pessoa que ela se sente desanimada, ela precisa dessa alegria que vem de Deus, mudar palavras de derrota. As palavras são fundamentais para a mudança dos nossos pensamentos. A palavra de Deus diz: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. E as nossas palavras são fundamentais. Deixa eu só contar um testemunho para vocês. Aconteceu comigo, e eu quero dar esse testemunho com vocês. Quando eu estava para comprar a minha casa, estava dependendo de alguém que estava vendendo a casa deles também, e aí ia dar o dinheiro para comprar a minha casa, e parte saía do FGTS, do Fundo de Garantia.
para o dinheiro lá. E demora uns dias, e eu cheguei para o proprietário da casa em que eu moro hoje, antigo proprietário, e disse para ele: olha, eu vou levantar esse dinheiro, mas eu preciso que você me dê um tempo aí para eu conseguir. E ele disse: olha, tem alguém na sua frente já, e eu quero todo o dinheiro, 100% do dinheiro, não quero um sinal, eu quero todo o dinheiro já na minha mão. Se você fizer, se o outro desistir e você fizer isso, aí tudo bem, eu vendo para você. Mas aí aconteceu que eu fui para ele e disse: olha, eu posso te dar um sinal, uma parte do dinheiro, e depois na outra semana eu já dou outra parte, e depois a gente completa o restante. Ele disse: não, não tem negócio, eu vou vender para outra pessoa que está na sua frente. Eu já conversei com essa pessoa e é ela que vai comprar a casa. E eu tinha orado, meus queridos, e tinha pedido para Deus que Ele nos desse aquela casa. E eu senti no meu espírito o Senhor dizendo para mim: eu estou te dando essa casa. Estou te dando essa casa. Porém, eu fui mais uma vez tentar conversar com o homem, ele era duro na queda, e falei com ele, ele disse: não vou vender a casa para você, tem outra pessoa na sua frente, e também eu quero 100% do valor na minha mão, se não for assim eu não vendo para você. Eu entrei dentro do meu carro, sentei no banco, fechei a porta, suspirei fundo e disse: Deus, o Senhor não tinha dito para mim que o Senhor estava me dando essa casa? Ele está dizendo que não. Naquele momento o Espírito do Senhor ministrou algo no meu coração. Preste bem atenção. Ele me disse: eu já te dei essa casa, se você não tomar posse dela, ela não será sua. Entre Deus dar e eu tomar posse da terra prometida, são duas situações, meus queridos. Deus pode estar te dando muitas bênçãos, mas por causa de um momento de desânimo, quer seja de uma má notícia, por isso tome cuidado com as más notícias que às vezes você fica ouvindo, porque elas desmoronam o ânimo de qualquer pessoa. E naquele momento o Senhor disse: eu te dei essa casa, mas você precisa tomar posse dela. Eu estava me despedindo do homem, ele estava do meu lado ali na porta do carro, falando tchau para mim. Naquele momento um ímpeto do Senhor encheu meu coração, e eu olhei para ele e disse: não, essa casa é minha. Ele ficou assim, até foi para trás, falou: o quê? Essa casa é minha. Não, essa casa não é sua, eu estou vendo. Não, essa casa é minha. Essa casa é minha. Eu vou dizer uma coisa para o Senhor: amanhã eu vou te dar o sinal. Eu não quero o sinal, eu quero 100% do valor. Escute o que eu vou falar. O senhor vai pegar esse sinal, ele estava querendo comprar uma casa em outro lugar, em outra cidade. O senhor vai dar o sinal lá para outra pessoa também, que o senhor vai receber de mim. E o senhor vai segurar o seu negócio lá, o senhor não vai perder o negócio. Daqui uns dias está saindo a outra parte do dinheiro, eu vou te dar a outra parte. Não, assim eu não quero. Eu falei assim: o senhor quer sim, a casa vai ser minha, e o negócio é o seguinte, o negócio já está feito. Já está feito. Falei: por quê? Eu vou explicar uma coisa para o senhor. O senhor sabe que o dinheiro de uma casa, você não abre uma gaveta, tira o montante de uma casa e dá 100% do valor na mão de alguém. O senhor sabe como as coisas funcionam, não é assim que funciona. Eu vou te dar um sinal, vai segurar o seu negócio, daqui uns dias eu dou de novo. Daí ele já começou a ser: mas se daqui uns dias você não der, então aí você perde o negócio. Pode ficar tranquilo. E aconteceu tudo de acordo com o que eu falei para ele. Depois de alguns dias, meus queridos, e a casa veio para mim. Deus tinha me dado aquela casa para eu morar, mas se eu não tomasse posse dela, não seria minha. Agora, e se eu me deixasse levar pelas palavras de desânimo naquele momento? O que ia acontecer? Não teria tomado posse daquilo que Deus tinha me dado. E a prova do que o que eu estou falando é real, que toda essa batalha aconteceu dentro da minha alma, do meu espírito, meus queridos, porque ali dentro o Senhor me deu a vitória, me deu a palavra de vitória, e eu mudei de pensamento, usei palavras de vitória, e hoje eu moro nessa casa. Se materializou na minha vida aquilo que era brigas de pensamento, mas que se materializou. Eu vou dizer algo para vocês: o maligno, muitas vezes, sabendo que uma pessoa tem tendência ao desânimo, ele vai jogar
Isso a Bíblia chama de setas inflamadas. Setas são pequenas flechas pegando fogo, que ele lança na vida de alguém, e de repente essa flecha inflamada, a pessoa toda se incinera, ela perde o seu ânimo, sua vitória, perde as bênçãos de Deus na sua vida, porque ela, na hora que era para segurar firme as bênçãos de Deus, ela não fez isso. Você está entendendo? Isso funciona para os seus filhos, para a sua família, para a sua saúde, funciona para as coisas de Deus. O princípio é o mesmo: o meu justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Mas se ele recuar, a minha alma não tem contentamento nele, diz a palavra do Senhor. Todavia o meu justo viverá pela fé. E é necessário realmente uma postura de fé diante dos momentos de desânimo, porque eles vêm. A tempestade bate sobre a casa que foi edificada sobre a rocha e bate sobre a casa que foi edificada sobre a areia, mas bate em ambas as casas. Momentos de desânimo vão vir na vida de cada um, e o problema não é o momento de desânimo, o problema é como você reage ao desânimo. A sua reação é que vai ser fundamental entre você continuar de pé e avançar e conquistar essa terra que Deus colocou à sua frente, ou ficar escondido dentro de uma caverna. Não foi isso que aconteceu com Elias? O maior dos profetas em termos de milagres, um dia se escondeu dentro de uma caverna e queria que Deus tirasse a sua vida. Desanimou num ponto que ele não queria, fazia 40 dias já que não comia. Escondido no fundo da caverna, e Deus o chama para fora. E eu vou dizer, chamar para fora, Deus chama. Querer sair é com cada um. Deus não puxa pela mão, Ele chama para fora, porque Ele tem uma cura pelo lado de fora da caverna, caverna do desânimo. Mas Ele diz: saia para fora, que eu vou falar com você aqui fora. É uma tendência de se sentir derrotado, irmãos. Tem gente que se sente derrotado antes da prova. Antes de saber alguma coisa, ela já se sente derrotada. Isso há uma necessidade de cura. E alguns desses problemas de desânimo são familiares. São culturas familiares, jeito de pensar de famílias. Vem do tataravô, bisavô, o avô, o pai, e se instalou em alguém. E se não houver conversão, mudança e cura, isso vai passar para os filhos, netos, bisnetos. Passa para gerações, porque herança não é só financeira. Nós deixamos heranças emocionais para os nossos filhos. Nós deixamos heranças de pensamento para os nossos filhos. Os filhos vão pegar o DNA dos pais em termos de pensamentos e emoção e vão levar adiante. Há famílias que têm tendência ao suicídio. Famílias têm tendência ao suicídio. Já vem não sei quantas gerações, pessoas se suicidando dentro. Porque qual é a herança? É herança de suicídio. E aí a gente fala, mas não são demônios? Os demônios são oportunistas, meus queridos. Oportunistas. Se eles percebem uma brecha, um buraco, uma fenda, uma trinca na vida de alguém, é ali que ele vai querer agir. O diabo não age em pontos fortes nossos, ele age nos pontos fracos, meus queridos. Ele anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra buscando a quem possa tragar diz o quê? Que ele está rodeando, procurando o lugar mais fraco para atacar. A pessoa mais fraca para ele poder atacar. E cabe a você hoje dar um basta nisso. Quarta armadilha mental, e que tem travado muitas pessoas, é a armadilha da preguiça. A armadilha da preguiça. Existe a preguiça física, preguiça mental, preguiça de pensar. A pessoa vai ler um livro, ela abre 700 vezes a boca, consegue ler 2 linhas só, a mente trava. É verdade. Mas aí como que eu venço isso? Me esforçando. Batendo, dizendo, ô livro, você não vai me vencer, eu vou vencer você.
essas páginas de papel não vão me deter. Agora diga para você mesmo, se eu sou mais que vencedor, eu não posso vencer essas páginas de papel? Não posso chegar até o final delas? Posso. Eu posso ler. Eu posso aprender. Amém, queridos? Amém. Vamos ler Provérbios 6, versículo 6 ao 11. Vá a formiga, ó preguiçoso. Esse versículo é uma tacada feia, não? Observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. A sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. Esse aí é o último? Deixa eu achar aqui, é 11? 11, né? É isso aí. Amados, olha, esse texto é duro até. Ele fala a respeito disso porque às vezes tem algumas pessoas que não crescem na vida, e até em relação às coisas de Deus, eu queria que você entendesse o seguinte: todas as pessoas que Deus chama, elas estão trabalhando. Deus chama as pessoas que estão fazendo algo. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Nós vemos que Davi apacentava as ovelhas do seu pai quando Deus o chamou. Estava em serviço duro. Nós vemos que Josué era alguém que fazia e obedecia fielmente às ordens de Moisés, moço esforçado. Nós vemos que Pedro, Tiago, João, André estavam em pescaria quando Jesus os chamou. Mateus estava na coletoria de impostos. Estavam fazendo alguma coisa quando eles foram chamados por Deus, ou no caso dos discípulos, por Jesus. A questão é que nós precisamos mudar uma chave e reverter situações na nossa vida, porque alguns irmãos não prosperam não porque não têm inteligência, às vezes não prosperam porque eles têm uma preguiça mental que se instala no corpo, na alma, na forma de pensar e de agir, e não as deixa prosperar, crescer. Provérbios 22, versículo 13, eu quero ler 2 versículos de Provérbios aqui, um deles é o 22, 13. O preguiçoso dá muitas desculpas para não fazer as coisas. Ele diz: tem um leão lá fora, eu não posso sair, senão vou ser morto. A desculpa dele. Eu acho interessante que Salomão dá esse versículo como uma coisa sarcástica até, dizendo assim: o preguiçoso é capaz de dar as desculpas mais esfarrapadas possíveis para não querer fazer alguma coisa. Desculpas e mais desculpas, e o tempo passa e eu não avanço. Meus amados, há demônios que trabalham nessa área da indolência, da preguiça, para travar as pessoas. E travam para que essas pessoas não recebam as bênçãos de Deus. Muitas vezes Deus está querendo abençoar, está querendo fazer coisas, mas é uma armadilha mental, e às vezes essa armadilha mental, ela nasceu ali naquela pessoa, mas às vezes vem de família também. É uma família que é acostumada a ver as coisas todas caindo, quebrando ali na sua vida, desmoronando sua família, desmoronando tudo ao seu redor, e elas não tomam atitudes diante da situação. Então, essa noite
é um momento de nós falarmos para Deus: Deus, eu quero uma mudança hoje, eu quero cura nessa área. Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O diligente é o trabalhador, é a pessoa esforçada. Ele diz: o preguiçoso deseja, mas não consegue. Os diligentes são amplamente satisfeitos, são abençoados. Eles vêm se cumprindo na sua vida aquilo que eles querem ter. E deixa eu deixar algo bem claro: esses princípios são universais, eles não são princípios apenas para os cristãos. Tem muita gente que não crê em Deus e está prosperando, às vezes fazendo as coisas avançar na sua vida. Por quê? Porque ele segue princípios bíblicos, mesmo que não creia em Deus. Ele é esforçado, e Deus quer ver um esforço das suas mãos nas coisas que estão diante de você, para que você possa realmente fazer valorizar as coisas de Deus. E eu poderia aqui citar, quando a Bíblia diz que Deus chama os seus servos, e a um dá ali 5 talentos, para o outro dá 2 talentos, para o outro dá 1 talento, e diz: olha, eu quero que vocês multipliquem, trabalhando arduamente, trabalhem e multipliquem aquilo que eu coloquei nas suas mãos. 2 deles foram esforçados, mas um, o que ele fez? Ele pega ali aquela quantidade, eu vou colocar o talento como sendo em ouro, poderia ser em prata também, mas vamos supor que fosse em ouro. Ele guarda ali dentro de um lenço, de um tecido, um pano, e ele enterra num determinado lugar, e ele diz: quando o meu Senhor voltar, eu vou desenterrar e vou falar para ele: ó, o que o Senhor deu na minha mão está aqui, o negócio é o seguinte, o Senhor colocou aqui, ó, está aqui, o Senhor não pode reclamar, hein? Não perdi. E o Senhor, quando volta e requer dos seus servos cada uma das coisas que ele colocou em suas mãos, ele chega naquele que tinha 5, ele multiplicou, conseguiu 10, tinha 2, multiplicou, conseguiu 4, e o que tinha 1, enterrou. Ele falou: servo o quê? Bom. Esse servo era preguiçoso. O que ele fala para ele? Servo mau e negligente. Deus não vai realmente ver com bons olhos o preguiçoso nunca. Amém? Deus já cria o homem, diz: cuide do meu jardim que eu criei. Primeira profissão que nós vemos na Bíblia é a jardinagem. Cuida de tudo que eu criei. Amém? O homem nasceu já para o trabalho. Mas não quer dizer que era uma coisa enfadonha, irmãos. Mas faz parte do DNA humano realmente trabalhar para conquistar, para ver as coisas melhorando ao seu redor. E Deus está dizendo para o homem: olha, eu criei esse jardim, veja o que eu fiz, cuide bem dele e reproduza. Aquilo que você recebeu na sua vida de bênçãos de Deus, cuide bem e reproduza. Quinta armadilha mental que eu quero citar aqui é da murmuração, que não é o seu caso, amém? O que é o murmurador? Murmurador é aquele que fica: estava vendo, eu falei que não, está vendo? Só reclamação, né? Vejamos aqui Judas 1,16. Judas 1,16. O texto diz assim: estes são murmuradores e descontentes. Olha o que acontece com o murmurador. Ele é murmurador porque ele é descontente, que seguem os seus desejos impuros, falam altivamente e adulam os outros para tirar vantagem. Então, o murmurador está contaminando o ambiente. Diz aqui: eles adulam os outros para tirar vantagem, estão em comunicação com outras pessoas para ver se alguém passa para o lado deles ou ajuda eles na questão da murmuração. Murmurador é um reclamador. 1 Coríntios 10:10. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Está falando aqui do tempo de Israel no deserto.
Não murmurem, agora está falando para a igreja. Peguem exemplo de Israel, que murmurou e deitou no deserto, morreu no deserto, não herdou a bênção de Deus, não herdou a terra prometida. Não façam isso, porque eles foram mortos pelo destruidor. Quero citar aqui também Números 17, versículo 5. A murmuração tira as nossas forças. A vara daquele que eu escolher florescerá e me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. O Senhor estava enfadado com a quantidade de reclamações que o povo de Israel tinha. E agora eles escolheram Arão para reclamar dele. Olharam para Arão dizendo assim: quem disse que Arão deve ser o sumo sacerdote? Só porque ele é irmão de Moisés, é ele que vai ser o sumo sacerdote? Que negócio é esse? Isso não está certo, isso é panelinha. Já escutou essa história? Isso é panelinha, esse negócio aí está dentro ali da família e tal. E Deus falou assim: olha, cada um deles vai pegar uma vara de amendoeira e vai trazer essa vara de amendoeira, vara seca de amendoeira, na minha presença. Nós vamos colocar diante da arca do Senhor a vara, e vai ser escrito o nome de cada um dos representantes reclamões. Cada um desses representantes reclamões vai ser escrito o nome na vara, e uma das varas era a vara de Arão. Arão também pegou uma dessas varas, escreveu Arão, colocou diante do Senhor e disse: amanhã vocês voltam, a vara que o Senhor fizer florescer, essa é a vara que Deus escolheu, esse é o líder que Deus escolheu. E no dia seguinte, a vara de Arão, de amendoeira de Arão, havia brotado e dado amêndoas durante a madrugada, mostrando o seguinte, que aquele que Deus escolhe, meus queridos, está andando na sua presença, ainda que a vara aparentemente esteja seca, ela vai florescer. Existe bênção de Deus. Onde existe bênção de Deus, Deus faz milagres acontecer. Aleluia. E o milagre foi incontestável. Não adiantava eles falarem assim: mas Moisés grudou, prendeu com arame, com durapox lá, o broto, não tinha como falar. Dava para ver que a vara que antes era seca havia agora florescido e dado frutos realmente. Quero citar para vocês também Números 14, versículo 36. Números 14, 36. Fala a respeito dessa murmuração do povo de Israel no deserto. Os homens enviados por Moisés para espiar aquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se dele, queixar-se de Moisés, ao espalharem um relatório negativo. Relatório negativo. Moisés enviou 12 espiões. 10, todos eles trouxeram os frutos da terra, trouxeram as coisas boas que a terra produzia, mas 10 deles disseram: olha, mas tem gigantes nessa terra, o negócio vai ser difícil, existem muralhas intransponíveis, tem muita coisa difícil lá, Deus nos trouxe até aqui, agora a gente não tem como entrar na terra prometida, nós não temos como assumir as bênçãos de Deus diante de nós. Mas Deus já havia falado para eles: eu sou aquele que os tirei da terra do Egito com milagres, abri o mar vermelho para vocês passarem, agora também vou continuar o processo, dando a vitória para vocês na etapa seguinte. Deus é fiel para fazer se cumprir em nossas vidas aquilo que Ele começou a fazer até o final, em cada uma das etapas da nossa vida, meus queridos. Salmo 31, versículo 13, aqui tem uma coisa muito legal também. Eu peguei esse versículo porque é muito importante. Olha o que esse salmo fala: ouço muitos cochicharem, acho que eu peguei a referência errada aqui. Esse aqui eu vou deixar, só vou falar o que é, depois eu acho. O texto está falando que os murmuradores não ouvem a voz de Deus, deixam de ouvir a voz do Senhor.
E na murmuração, meus queridos, às vezes nós estamos tão negativos, tão cheios de pensamentos conturbados, que a gente não consegue pensar em mais nada. A gente murmura contra pessoas, a gente murmura contra Deus, às vezes murmura contra o pão que Deus pôs dentro da nossa casa. Já aconteceu de você murmurar contra a roupa que você tem dentro do guarda-roupa, contra a sua casa, contra o seu carro, contra os seus filhos, contra o seu marido, contra a sua esposa, e a murmuração, e aí não para mais essa murmuração. Já aconteceu com você? E você fica cego às vezes com os pensamentos conturbados dentro da mente. Tome cuidado, porque o maligno, ele é especialista em soprar pensamentos de murmuração. Ai, reclama. Oi? 31:13? Então, mas está outra coisa aí. Está muito diferente. Que lá está cochicham, né? Aí mudou a versão agora. Mas, meus queridos, de tudo isso que eu falei para vocês, essas 5 questões aqui, nós vemos que Deus tem cura para cada um desses pensamentos, porque não teria sentido eu chegar aqui, falar para vocês sobre problemas, e mais problemas, e problemas, e problemas de pensamento. Voltemos ao texto original, que Paulo fala lá: as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas são o quê? Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Para a destruição de fortalezas. E ele diz no versículo seguinte, aleluia, ele está dizendo assim: destruindo os conselhos e toda a altivez. Há uma destruição dos conselhos. Essa parte aqui, conselhos, é ideologia. Ideologia é o conjunto de ideias, conjunto de pensamentos. Então essas ideologias ou conceitos ou conselhos que ele diz aqui precisam ser destruídos, porque eles se levantam contra o conhecimento de Deus e devem ser levados cativos em obediência aos pés de Cristo. Levados cativos em obediência aos pés de Cristo. Eu quero perguntar para você hoje: você tem problema com orgulho? É arrogante? Tem problema às vezes de travar o seu ouvido e não ouvir conselhos e às vezes é cabeça dura, como se diz na nossa linguagem? Você tem problema com o coitadismo e fica travado nisso? Você tem problema com o desânimo? É uma pessoa que constantemente tem estado desanimado? Você é uma pessoa que tem problemas na preguiça, com a área da preguiça? Você tem problemas com a murmuração? É um murmurador? Deus hoje quer trazer cura para o seu povo, no meio do seu povo, e isso depende de você. Você vai dizer: pastor, mas se eu fizer alguma coisa hoje e for aí à frente, as pessoas vão ver e vão saber e vão imaginar. Amados, todos nós temos áreas que precisam de mudança, precisam de transformação, porque o desejo do Senhor é que você não caia no deserto, que você não caia diante das provações, que você triunfe diante das situações, porque Deus está neste lugar e Deus deseja que a nossa mente seja abençoada. A palavra do Senhor, quero finalizar aqui com o texto de Filipenses, que eu gosto muito. Esse texto fala no capítulo 4 de Filipenses, aleluia. Versículo 6 ao versículo 8, ele fala aqui sobre essa cura dos nossos pensamentos. Não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, com agradecimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
ter os nossos pensamentos, aleluia, sendo transformados pelo Senhor. Aleluia. Quero pedir que você se coloque em pé.